Agora sim, estamos aqui de volta ao nosso estúdio e do meu lado, Dr. Alonso Álvares. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Roberto Samuel, pelo convite. E aproveito até para parabenizá-lo, né, pelo dia de ontem. Verdade, obrigado. Em seu nome, os nomes representando os demais jornalistas, parabéns. E estamos aí à disposição. E do lado dele está o presidente da ACE Guarulhos, Silvio Alves. Seja bem-vindo, Silvio. Boa noite, Roberto. Boa noite, doutor Alonso. Boa noite a todos que nos assistem aí de casa. Grande prazer tê-los agora. Parece que nós estamos no pico da epidemia. E aí, um dos que estão sofrendo muito é o pequeno e médio comerciante, também as empresas. É um sofrimento geral. O que a ACE está fazendo para tentar minimizar esse impacto? Roberto Samuel, vivemos um momento atípico, né? E muito preocupado e visando aí um equilíbrio entre a saúde e a economia, nós não poderíamos conduzir de forma diferente. Nós somos uma associação que representamos os interesses dos empresários, dos comerciantes, dos pequenos empresários, e junto com o nosso presidente Silvio Alves e eu, na frente da pasta jurídica, adotamos algumas ações. Ações voltadas às concessionárias de consumo, água, energia e gás, pedindo a postergação, eventualmente, de cobrança, pedindo para amenizar os casos de interrupção quando for voltado inadimplência aí com relação aos pequenos e médios empresários. Também adotamos medidas com relação à Prefeitura Municipal, né? Semana passada o nosso presidente foi lá junto ao prefeito Guti, pedir eventualmente postergação dos impostos, taxa de licença de funcionamento, ISS, e olhar mais com um olhar mais brando com relação às fiscalizações, né? E inicialmente, quando foi emitidos os decretos, né, interrompendo as atividades, também fizemos medidas esclarecedoras para os associados, para os pequenos empresários, para os comerciantes quanto à atividade, as restrições à atividade e as medidas a serem adotadas. Silvio, eu costumo dizer que o Silvio pegou uma das fases mais complicadas para ser presidente da CE, né, Silvio? Exatamente. A gente assumiu o mandato no início de 2020, né? Ali passando ali o período das férias, né, que existe todo final, começo de ano, e aí veio a pandemia em 2020, né, e eu assumi o mandato realmente num momento atípico da história, né? A gente nunca viveu uma pandemia desse tamanho, nessa proporção, e aí, para surpresa de todos, em 2021 a pandemia voltou como se a gente tivesse voltado para a estaca zero, né? E um momento muito difícil em relação à economia, né? Em relação ao pequeno comerciante, principalmente o pequeno. O grande também sofre porque é um efeito em cascata, né? Um efeito em cadeia. E infelizmente, quando a gente vê, né, Roberto, um comércio, ainda que seja minúsculo, um comércio que fecha suas portas, ali fecha também emprego. Haja vista o tamanho do desemprego a qual a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país vem enfrentando. Nós da Associação Comercial não paramos um minuto, nem em 2020, nem em 2021, sempre buscando, principalmente aqui na nossa cidade, agir de todas as maneiras, buscando diálogo, seja com o poder público, seja com as empresas, as autarquias, como o doutor Alonso falou aqui. Fizemos uma ação semana passada e continuamos essa semana em busca de auxílio, em busca de socorro realmente, Roberto. Porque num momento como esse, às vezes o comerciante ele pode se sentir desamparado ou sozinho. Mas a associação comercial ela vem exercendo o seu papel em busca de auxílio e de socorro para esse pequeno comerciante. O Silvio falou uma coisa interessante, né, doutor? Porque além do problema da pandemia, ainda tem problemas jurídicos que muitas vezes o empresário ele se vê obrigado
até quebrar as regras impostas pelo Estado para pelo menos comprar, arrumar a comida do dia a dia, né? Que temos muitos empresários pequenos ou com 2 ou 3 funcionários que precisam comer também. E muitas vezes eles se arriscam e acabam tendo que responder juridicamente. Vocês têm recebido esse tipo de demanda na pasta? Olha, efetivamente não. O que a gente tem recebido algumas demandas é que as fiscalizações, às vezes, a ausência de uma literalidade do próprio decreto, seria muito mais esclarecedor, permite algumas interpretações divergentes. E aí é onde a fiscalização talvez não toma o devido cuidado de ser num momento mais brando, né? Vivemos um momento atípico, né? E precisamos de orientação neste momento. E nós estamos exigindo e pedindo a atuação do poder público para tratar isso com mais um poder de orientação e não somente de fiscalização e atuação, né? Porque, na verdade, o comerciante, quando vem à luta ou, de alguma forma, tentando sobreviver, e aí a gente vê diversas posturas e medidas, né, com relação ao comércio que vende alimento, não vende alimento, está na essencialidade, não está na essencialidade, e aí acaba gerando dúvidas, o que sujeita aí o comerciante a estar em medidas fiscalizatórias. Acompanhamos aí em outras cidades, não especificamente aqui em Guarulhos, né, prisões de comerciantes por não, um pouco de conduzir exagero, pessoal. isso. Prendeu, porque ele se sente revoltado também, né? Eu não sou bandido. Exatamente, e veio, se salvo engano, foi um caso em Ribeirão Preto, e o comerciante veio acabando sendo preso por estar exercendo a sua atividade ali de uma forma desesperadora, né? Como você mesmo disse, querendo levar o pão, manter talvez o emprego da sua operação, da sua empresa, manter as suas condições básicas necessárias, né? E sendo aí surpreendido por uma prisão decorrente a estar cometendo um ilícito sobre a ótica sanitária, né? Violando os decretos, as medidas com relação a esse aspecto. Aliás, o doutor Alonso ele trouxe até uma lista de assuntos que ele quer destacar aqui. Vamos destacar algum assunto aí, doutor? O assunto, os principais eu abordei, mas tem um tema muito relevante, né? Que o presidente Silvio compartilhou comigo, achei muito interessante, foi a medida aí com relação que nós da Associação Comercial tomamos com relação a oficiar o delegado do Cresce, o senhor Donizete, pedindo auxílio junto às imobiliárias, porque o que a gente percebe? Talvez nesse primeiro momento, além da folha de pagamento, a manutenção do emprego, o que mais impacta num comércio, né, presidente, é o próprio aluguel. Sim. Né? Principalmente de um comércio que vai se ver fechado por ausência aí de um prazo para retorno, né? Então pedimos encarecidamente auxílio lá para o nosso delegado do Cresce, regional aqui de Guarulhos, para que comunicasse as imobiliárias e ela, por sua vez, junto com os proprietários do imóvel, pedindo aí uma negociação. Uma negociação, se tratar de forma mais branda, uma postergação e uma negociação melhor aí principalmente com essas pequenas empresas de comércio que vão se ver fechado aí sem uma previsão de voltar, né? Silvio, o que você tem sentido nessas conversas? Tem uma certa recepção? Como é que é isso? Sim. Eu estive, né, presencialmente entregando esses ofícios, né? E nós fomos muito bem recebidos, muito bem atendidos. Estive na Sabesp, né? Depois estive na EDP Energia, né, na Bandeirante. Nosso pleito, tanto para a Sabesp como para a Energia, é de que eles pudessem olhar com mais sensibilidade na questão da tarifa mínima. Porque nós entendemos que nesse momento, quando o comércio ele fica 30 dias com a porta fechada e diante de uma dificuldade que já vinha de um quadro que sequer ele ainda tinha recuperado o seu faturamento de 2019, diga-se de passagem, estava bem abaixo, até 50% abaixo o comércio. E num momento como esse, se ele fica 30 dias fechado, a gente entende que nem a tarifa mínima seria necessário ele estar arcando com essa despesa. Porque veja, Roberto, ainda que você não atinja um determinado volume, você paga ali a taxa mínima, né? Só que nesse caso, o comércio está 30 dias fechado. Boa. Então o nosso pleito é que não
não tem a cobrança da tarifa mínima, porque sequer ele abriu a torneira, sequer ele pôde ligar a luz ali do comércio dele. Então, eu acho que toda ajuda ela é bem-vinda num momento como esse. E nós da Associação Comercial vamos atrás para mostrar que esse é o nosso papel, lutar pelos interesses de uma atividade comercial, seja ela pequena, média ou grande. Da mesma forma, Roberto, levei também o pleito ao prefeito Guti, também solicitando nas questões dos tributos municipais, né? Também na questão do IPTU também, pedindo ali uma prorrogação nesse período, né? A gente entende que o melhor dos mundos seria uma isenção, mas a gente sabe que a isenção ela tem que passar pela Câmara, tem todo um processo e também tem a questão da questão financeira, né? O caixa, a gente sabe que a nossa cidade não tem caixa. Então, evidentemente que a isenção seria quase que impossível, mas a gente está trabalhando pela prorrogação. Também um pleito muito importante, Roberto, que eu levei ao prefeito, é na questão de um parcelamento das dívidas. Porque um momento como esse, doutor Alonso, é muito importante, e essa contribuição do poder público aqui da nossa cidade, para que o empresário ele possa parcelar os seus débitos. Porque através desse parcelamento, ele vai poder enfrentar aqui na frente, de repente, para ter uma certidão negativa com efeito positivo, né, Roberto? Para que ele possa, de repente, buscar um financiamento. Então, a questão do parcelamento, nós solicitamos também ao prefeito, né? Foi muito bem atendido. O prefeito ele é sensível às causas que nós estamos ali lutando, pleiteando, e com certeza em breve traremos boas notícias. Olha só, isso é tão importante que a Jéssica a produção acabou de me passar aqui, que por decisão do Supremo, 8 votos a 2, é isso, Jéssica? 8 votos a 2, ficou decidido, o que já havia sido decidido, né? Que governadores e prefeitos decidem o que abre e o que fecha nas cidades. Isso foi basicamente com relação àquela questão da igreja, que o ministro novato, Cássio, teria autorizado, ele deu a liminar. Deu a liminar para que igrejas, cultos, tal, pudessem abrir. Vale lembrar que o bispo de Guarulhos, o bispo Dom Edmilson Caetano, decidiu que, independente do que eles decidissem lá em cima, as igrejas católicas não abrirão e não terão missas presenciais. Estão abertas, você pode ir lá rezar, mas sem missas. Alberto Argentino, boa noite, Roberto e convidados. Presidente Silvio, em Guarulhos temos mais de 10 mil MEIs, microempresas individuais, né? Do ramo de beleza. Todos trabalhamos com horas marcadas, o distanciamento é no mínimo de 3 metros. Usamos máscara, assim como os clientes. Aluguel, imposto, energia elétrica, internet, água, etc., continua cobrando. Como agir e como a ACE pode nos ajudar? É muito interessante cumprimentar o nosso colega, empresário, a pergunta em relação ao salão de beleza. Um dos pleitos que a gente também debateu lá com o prefeito é a questão do salão de beleza e também a questão das academias. O que ocorre, Roberto e querido... O argentino. O que acontece argentino e também aqui os colegas aqui da bancada? Infelizmente, as prefeituras, elas ficam dependentes, né, do Plano São Paulo, que é aquele plano onde o governador Dória, ali junto com a equipe da saúde, ela coloca as cidades nas fases vermelhas, amarela, e no momento nós estamos na fase emergencial, a fase mais difícil, né? A fase vermelha, a fase roxa nós estamos, né? Haja visto a quantidade de mortes que a gente tem acompanhado. Então, o que acontece? O prefeito, a prefeitura, ela não tem condições de falar o seguinte: eu vou permitir a abertura do salão, ainda que seja com hora marcada, ou eu vou permitir a abertura da academia. O que acontece? Quando o prefeito faz isso,
ele em seguida ele vai sofrer uma sanção do Poder Judiciário que vai fazer com que ele volte atrás. Infelizmente, a gente vê isso acontecer em algumas cidades que decidem em manter o comércio aberto, mas infelizmente, acima do prefeito, tem o Poder Judiciário, tem o Ministério Público, que eles não autorizam, né? Ainda que, como o Roberto acabou de falar, que fica a critério do governador e do prefeito, mas o Estado ele está acima da prefeitura nessas questões. E aí, automaticamente, se o prefeito, não é só Guarulhos não é, doutor Alonso? Não. Se ele falar, não, vou abrir o salão de cabeleireiro com hora marcada, vem o judiciário e derruba aquele decreto dele. Então, infelizmente, a gente fica de mãos atadas, a gente se sensibiliza realmente com uma situação como essa, mas o que eu posso colocar, né, como sugestão é que nós todos, né, possamos fazer o máximo, né, que cada um pode em relação ao distanciamento, uso de máscara, né, quando for ao supermercado ir só um membro da família, não ir a família inteira. Aliás, tem uma pergunta aqui. Porque aí, Roberto e doutor Alonso, nós, através dessa união, é que nós vamos fazer baixar os números e sair o mais rápido possível dessa fase mais restritiva. Rapidamente aqui, que nosso tempo já estourou. Thaís, Cristina, vamos lá. Áurea Cássia, boa noite, Roberto, presidente Silvio Alves e doutor Alonso, digníssimo colega e vice-presidente da CE. Parabéns pelo trabalho. Fio Gandolha, aluguel comercial, não aguentamos mais, é proibido trabalhar, mas não é proibido cobrar nossos aluguéis, um absurdo. Thaís Cristina, qual o respaldo ao setor de eventos? Tem mais questão aqui. Quem mais? Tem o nosso amigo Alfredo, falou, nós no setor de eventos também existimos e geramos empregos. E tem uma pergunta aqui para o Silvio, Sérgio Teixeira, boa noite, Roberto convidado, gostaria que o Silvio me dissesse o que ele acha das normas sanitárias, onde os supermercados limitarem a entrada do máximo de 2 pessoas. O que ele acha e como empresário do segmento ele está agindo? Exatamente. Nós temos ali nas lojas um colaborador que ele fica ali fazendo a aferição da temperatura. Tem também o álcool, né? Tanto em gel como aquele também para fazer a limpeza do carrinho. E também fazendo uma orientação aos clientes para que entre no supermercado só uma pessoa para a família. A gente sabe que, infelizmente, né, existem às vezes a resistência. A pessoa vai e quer de qualquer maneira entrar com a esposa, com os filhos. Então, a gente não tem condições de usar a força, Roberto. A gente não tem condições de usar a força para isto. Mas a gente pede encarecidamente, né, para que as pessoas tenham essa consciência, né? A gente não quer de forma alguma que isso seja de goela abaixo, mas a pessoa mesmo, né, a população, ela precisa fazer a parte dela, porque dessa forma a gente vai sair o mais rápido possível. E também a questão da saúde, porque quando você vai com toda a sua família, né, às vezes pai, mãe e filhos, você também está colocando em risco não só a sua saúde, como a saúde dos demais. Então eu acho que isso é uma questão de conscientização. Mas a nossa orientação para o setor, seja um mini mercado, um mercado, um supermercado, um hipermercado ou um atacadista, é que façam esse filtro na entrada da loja, sigam as orientações e aí fica essa missão de todos nós juntos, porque somente com a união é que nós vamos sair dessa o mais rápido possível. Nosso tempo estourou. Sandro Assis, não entendo fechar os comércios e deixar o transporte público lotado. Thaís Cristina, também aqui. Doutor, rapidamente, qual o respaldo ao setor de eventos vocês podem dar?
Na verdade, a gente está analisando todos os aspectos, né? Hoje, a associação comercial tem os núcleos lá e coincidentemente, os núcleos de eventos. E nós estamos... Rubens Aquino. Isso, exato. E lá nós estamos analisando aí e auxiliando essas empresas de alguma forma que possa aí se equiparar. Teremos aí todos um mercado bem diferenciado, principalmente o setor de eventos, né, que tenho certeza que foi o mais impactante com relação às restrições aí por conta da pandemia. Entrando aí no contexto de salão de beleza, também estamos tentando de alguma forma, né, embora temos todas as restrições, mas buscando alternativa como para as academias também, pensando aí num distanciamento. Seria legal depois essa nossa pessoa aqui, a Sandra, né, isso? Isso. Que nos acompanha. Sandra e Alfredo. E Alfredo, nos procurar lá na associação comercial, principalmente os núcleos, que lá nós já estamos estudando e viabilizando algumas alternativas nesse sentido. Doutor, obrigado. Vamos ver se o senhor pode vir aqui semana que vem. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Com certeza. Eu que agradeço o convite, como sempre, Roberto. E também o Silvio, convidei ele aqui mais vezes. O pessoal quer muito saber e quer saber o que o presidente da ACS está fazendo pelo comércio. Como o argentino falou, são mais de 10 mil microempresários individual. Sim, estaremos aqui, Roberto, toda semana, assim que você nos chamar, porque é muito importante esse espaço que você dá para o empresariado aqui na cidade e para todos que vêm aqui, para que a gente possa levar as informações a quem interessa, a quem, né, está nos assistindo. Então, obrigado pelo espaço, né, obrigado aí, parabéns pela sua audiência e conte sempre conosco.